Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um privilégio poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Estamos meditando no Evangelho de Lucas. Hoje nosso texto é Lucas capítulo 21, do versículo 5 ao 19, e o tema da nossa mensagem é Jesus disse. Vamos ler a palavra de Deus. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão vocês e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Jesus disse. E o que foi que Jesus disse? Primeiro vamos lembrar que os discípulos é quem estavam falando. Eles estavam comentando entre si, olhando para aquele prédio tão lindo do templo e vendo aquelas pedras lindas, aqueles adornos preciosos, tudo que o pessoal ofertou, e aquilo foi colocado ali para decorar o templo. E Jesus disse, está vendo tudo isso? Isso tudo vai virar pó. Isso tudo será derrubado. E os discípulos então quiseram saber quando isso iria acontecer e quais seriam os sinais e etc. Jesus dá aqui alguns sinais, e eu não quero entrar aqui na questão escatológica sobre a volta de Jesus, quando será e etc. Eu quero tratar com você do que fazer agora, enquanto isso não acontece. Porque eu percebi que nesse texto Jesus dá muito maior ênfase ao nosso comportamento aqui, enquanto aguardamos o acontecimento dessas coisas futuras, do que a nossa preocupação com o futuro propriamente dito. E o que foi que Jesus disse aos seus discípulos em resposta ao comentário deles, que o prédio era magnífico, muito bonito, muito lindo? Jesus disse, tudo isso vai virar pó. Tudo isso será derrubado. Nada disso vai durar para sempre.
Sabemos pela história que no ano 70 aquela construção foi destruída. Jerusalém foi destruído e o templo foi destruído e os judeus estão sem o seu templo até hoje. Tem um grande desejo de reconstruir, mas no lugar do templo está construído uma mesquita muçulmana, e então os judeus não conseguiram reconstruir porque eles precisam desse lugar onde o templo existia antes para construir no mesmo lugar. Eles querem fazer isso. Aquele prédio foi já destruído conforme Jesus disse que seria. Mas que lição nós queremos tirar disso? É que lindas pedras e lindas edificações serão todas derrubadas. Em que você está focando a sua vida? O que você está construindo? Que tesouros você está juntando? Pense nisso. Jesus olhou para aquelas pedras lindas, que era um verdadeiro tesouro. Olhou para aquela construção linda e disse: dias virão em que nada disso vai permanecer aí. Todas essas pedras serão derrubadas. Tudo isso será pó. Muita riqueza, que já foi o orgulho de famílias, já virou pó ao longo da história. Jesus disse: não ajuntem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Ajuntem para vocês tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói, e nem os ladrões minam e roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se o seu tesouro estiver lá, seu coração vai estar lá. Se o seu tesouro estiver aqui, o seu coração vai estar aqui. Onde está o seu tesouro? Jesus estava dizendo para os discípulos: essas lindas pedras não podem ser o foco da sua atenção, porque elas vão virar pó. Isso não é o que mais importa. Todas as belas pedras e todas as belas edificações serão derrubadas. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. O que mais Jesus disse aos seus discípulos nesse contexto, nessa conversa? Jesus disse para os seus discípulos: antes da preocupação de quando será o dia do fim, vocês devem ter uma outra preocupação. Nos dias do agora, enquanto vocês estão aqui, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Cuidado para não seguir falsos mestres. Versículo 7. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados. Há enganadores por aí. Há pessoas que comercializam a palavra de Deus passando-se por pastores, por padres, por líderes de Deus, mas que não têm o coração comprometido com Deus e com a sua palavra. Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não o sigam. Cuidado para não seguir falso profeta. Cuidado para não seguir enganadores, porque Jesus avisou: tomem cuidado para não serem enganados. A pessoa que te orienta espiritualmente realmente tem a Bíblia como base da sua crença? Ela baseia seus ensinos realmente na palavra de Deus, à luz de Jesus Cristo no Novo Testamento? O que essa pessoa está te ensinando? Jesus disse: não o sigam. O que mais Jesus disse? Ele disse que era para os seus discípulos aprender a manter a coragem e a ousadia nos maus tempos.
Dos versículos 9 a 12, nós lemos: Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. A nossa geração já tem registrado em sua história Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial. Isso é terrível. A quantidade de gente que foi morta, a quantidade de gente que perdeu todos os seus bens. Eu tive o privilégio de ir a Berlim em 2014, lá na Alemanha, e lá eles têm um monte que eles chamam Monte de Satanás. É o lugar onde eles construem. Berlim é uma cidade totalmente plana. E lá existe um monte que foi construído com os destroços de todas as edificações que foram derrubadas com os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Então eles construíram cadáveres, restos de construção derrubada, foi juntando, máquinas foram juntando tudo aquilo ali, e homens e mulheres eram obrigadas a recolher aqueles entulhos e colocar ali. E muitas mulheres, quando estavam ali trabalhando, eram abusadas sexualmente, então eles deram àquele lugar o nome de Monte de Satanás. É um lugar horrível. Eu tive o privilégio de ir lá com alguns pastores brasileiros e nós oramos abençoando aquele lugar que eles deram ali um nome que não é muito abençoado. Não gostei do nome, não gostei da história, mas eu fui lá com alguns pastores e nós ali oramos naquele lugar para abençoar aquele lugar. Guerras são terríveis e Jesus disse, não é para ter medo quando vier guerra. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Versículo 10. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Olha o que o nosso texto está dizendo. Haverá grandes terremotos. Nos últimos 100 anos nós tivemos os registros dos maiores terremotos da história e a maior frequência de terremotos. Tudo bem que talvez você diga, mas antes não tinha registro dos abalos sísmicos. É verdade que não tinha tantos registros, sim, mas a frequência é maior nesses últimos anos, sim. Houve muito mais terremoto nesses últimos tempos do que no passado. Haverá fomes. Gente, quanta comida é jogada fora e quantas pessoas dormem de barriga vazia por não ter o que comer. A fome não é pela falta do alimento, mas pela má distribuição do mesmo. E ela está presente aí, fomes. Haverá pestes. Nós estamos no meio de uma pandemia, onde multidões de pessoas estão morrendo. Morrendo pessoas idosas, pessoas frágeis e morrendo também jovens. Antes pensávamos que só os idosos seriam atingidos por essa pandemia, mas alguns amigos meus, jovens, já têm partido para a eternidade por conta dessa pandemia. Estamos vivendo esse tempo em vários lugares. Essa pandemia atingiu o mundo todo e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Se você quiser ter uma noção de como é a perseguição religiosa contra cristãos no mundo, você pode acessar aí o site da Missão Portas Abertas e você vai ficar espantado de ver quantas pessoas morrem constantemente por causa da sua fé em Jesus Cristo. Nós que vivemos aqui no Brasil, numa calmaria dessas, pensamos que a perseguição contra o Evangelho desapareceu do mapa. Não. Apenas aqui
nós estamos com uma certa tranquilidade, sofremos alguns tipos de antipatia, mas não no nível que está acontecendo ao redor do mundo. O normal é haver muita perseguição contra os seguidores de Jesus Cristo. Jesus falou que isso iria acontecer. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, diz a palavra de Deus. Versículo 12 diz: mas antes de tudo isso prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. O que mais Jesus disse? Jesus disse que eu preciso ver nas crises uma oportunidade. Versículo 13 a 17 diz: será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Se você quer estar bem com todo mundo, quer ser aplaudido por todo mundo, dificilmente você terá o aplauso de Jesus. Mas se você quer ter o aplauso de Jesus, dificilmente você vai poder contar com o aplauso de todo mundo. Porque Jesus disse: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Quanto mais você se identifica com Jesus Cristo, tanto mais aqueles que se opõem a Jesus Cristo também vão se opor a você. Mas Jesus disse que eu devo ver nas crises uma oportunidade de dar testemunho. E ele disse que no meio da perseguição, no meio de todo o ódio, no meio de toda a antipatia que o cristão iria enfrentar nesse mundo, ele iria nos dar palavras e sabedoria, de modo que nenhum dos nossos adversários seria capaz de nos contradizer ou de nos resistir, por causa da presença do Espírito Santo operando no coração do verdadeiro cristão. Então, não se preocupe, não tenha medo, fique preparado, fique pronto, porque Deus vai transformar a sua crise numa grande oportunidade. Se você se identifica com Jesus, anda com Jesus, depende de Jesus, está cheio de Jesus, qualquer tempestade pode ser a oportunidade de um milagre. Qualquer crise pode ser uma grande oportunidade de dar testemunho do poder de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. E o que mais Jesus disse aos seus discípulos nesse contexto, enquanto aguardamos a sua volta? Jesus disse que eu preciso aprender a confiar na soberania e no cuidado de Deus. Versículo 18 diz: contudo, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. No meio de tanto ódio, tanta antipatia, tanta perseguição, mortes, era de se pensar: meu Deus, eu estou perdido. Mas Jesus disse: você não está perdido. Nem um fio de cabelo da sua cabeça está perdido. Deus continua tendo o controle de todas as coisas. Deus continua sendo Senhor. Tem pandemia? Deus continua no controle, Ele continua Senhor. Tem perseguição? Deus continua no controle e Ele continua Senhor. Tem antipatia, tem ódio, até os parentes estão te odiando e estão te perseguindo. Deus continua no controle e Ele continua Senhor. Nem um fio de cabelo da sua cabeça vai se perder. Desenvolva uma confiança no Senhor. Aprenda,
Deus é soberano, Ele é maior do que os seus problemas, Ele é maior do que os seus medos, Ele é maior do que as suas preocupações. Confie nele, Ele pode todas as coisas. Descansa em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Finalmente, o que Jesus mais disse? Ele diz que eu preciso desenvolver a perseverança como um estilo de vida. Versículo 19 diz: é perseverando que vocês obterão a vida. Escreva uma coisa aí no seu coração. Você não foi chamado para ficar desistindo. Você não foi chamado para ficar desviando. Você foi chamado para focar e perseverar em seguir Jesus Cristo. Pare com esse negócio de, por qualquer motivo, querer abandonar a fé, querer abandonar o evangelho, querer abandonar a igreja. Você tem um chamado de Jesus na sua vida. Seja fiel a Jesus, que Jesus nunca será infiel a você. Ele é fiel o tempo todo. Ele permanece fiel mesmo quando nós falhamos com a nossa fidelidade, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, confie no Senhor e desenvolva perseverança. Aquilo que você começou vai até o fim, porque Deus é assim. Aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, com essa confiança, desenvolva você também uma perseverança. Não desista de seguir Jesus Cristo. Continue fazendo o que Jesus te deu para fazer. Um dia, tudo de lindo que aqui existe será reduzido a pó. Nada disso sobrará. Mas há coisas importantes que podem ser feitas aqui enquanto esse dia não chega. Eu não devo apegar às coisas desta vida, porque lindas pedras e lindas edificações vão ser derrubadas. Eu também preciso aprender a não seguir falsos mestres. Jesus alertou sobre isso. Tome cuidado onde você está se alimentando. Quem está te nutrindo com a palavra de Deus está mesmo fundamentado na palavra de Deus? Quem está te guiando para o céu sabe o caminho do céu? Por acaso pode um cego guiar outro cego? Não vão cair ambos no buraco? Eu preciso aprender a manter a coragem e a ousadia para testemunhar de Jesus em tempos ruins. Eu preciso ver nas crises a oportunidade que Deus preparou para eu dar testemunho da minha fé. Preciso também aprender a confiar na soberania e na bondade e no cuidado de Deus. Nenhum fio de cabelo da minha cabeça vai se perder. E preciso também desenvolver a perseverança como um estilo de vida. Que dia Jesus vai voltar? Eu não sei. Mas sei que devo concentrar-me nessas coisas. Viverei sem apego às coisas materiais, porque as belas pedras e as belas edificações serão todas derrubadas. Não me deixarei ser enganado por falsos mestres. Jesus morreu para me salvar e eu não vou deixar que alguém me conduza para o lugar errado. Aquele que se propõe a me ensinar o caminho da salvação precisa estar bem fundamentado na palavra de Deus e com a vida completamente comprometida com o Senhor Jesus Cristo. Não seguirei a falsos mestres. E vou manter a ousadia e a coragem para testemunhar de Jesus, mesmo quando as coisas não forem favoráveis. Eu sempre vou procurar oportunidades no meio das crises. E eu vou descansar no Senhor, porque eu sei que Ele é soberano. Sei que Ele pode todas as coisas. Ele pode garantir que nenhum fio de cabelo da minha cabeça vai se perder e dar conta daquilo que tem prometido. Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Vamos orar. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus.
Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo e quer fazê-lo agora, ore comigo. Diga assim a Jesus: Jesus, neste momento eu abro o meu coração e te recebo como meu Salvador e como Senhor da minha vida. Entra na minha vida e me transforma e me ajude a ser perseverante em te seguir. Amém. Se você um dia tomou uma decisão de seguir Jesus, mas desistiu, afastou-se, desviou, não perseverou, volte agora para Jesus. Fale com Jesus. Diga a Jesus o seguinte: Senhor Jesus, eu estou voltando para os teus braços. Eu nunca deveria ter me afastado de ti. Me afastei, endureci meu coração, mas agora eu estou de volta. Peço o teu perdão. Purifica-me dos meus pecados e fortalece a minha fé e me ajude a te seguir com fidelidade. Em teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Quero orar por você também, que está passando por uma grande luta, que está enfrentando tempos muito difíceis, com muitas perdas, mas você quer enxergar em tudo isso uma oportunidade de ser eficaz testemunha de Jesus. Senhor, abençoe essa pessoa que está passando por esse fogo, que está passando por essa tempestade, que está passando por essa crise. Fortaleça a sua fé nesse momento. Ajude-a a perseverar. Ajude-a a confiar no Senhor, sabendo que nenhum fio de cabelo dela será perdido, que o Senhor pode dar conta das promessas que fez. Ajude-a, Senhor, a continuar brilhando, a sendo luz neste mundo de trevas. Em nome de Jesus. Amém. Curta aí o nosso vídeo. Se essa palavra abençoou a sua vida, abençoe a vida de outros também. Compartilhe essa palavra para que ela chegue a outras pessoas. Nós temos o desejo de levar a verdadeira palavra de Deus a todas as pessoas. E se você compartilhar com 3 dos seus amigos e pedir para eles fazer o mesmo, nós vamos chegar bem mais longe com essa mensagem. Eu creio que isto que está sendo dito aqui é o que Deus quer que seja dito para o seu povo. Então compartilhe, divulgue esta mensagem. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, interaja conosco. Se tiver alguma dúvida, escreva para nós. Teremos alegria em abençoá-lo, em ajudá-lo nas suas dúvidas. Deus te abençoe. Também aí vem a descrição com as informações da nossa igreja. Se você quiser dar uma oferta para o nosso ministério, pode fazê-lo na conta de nossa igreja que aparece aí no final do vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.